Bem-vindos ao Novo Câmera e hoje vamos falar sobre um artista muito interessante. Interessante, piracicabano. Seu Laércio, ele constrói esculturas, personagens em madeira, né? Mas antes de chamar a matéria, eu queria falar que eu tô muito feliz que o Raul tá gravando comigo hoje, porque fazia muito tempo que a gente não gravava junto. Faz muito tempo que eu não apareço nas câmeras, né? Isso aí, vamos conferir? Vamos conferir. Boa tarde, senhoras e senhores, todos que presenciarem esse vídeo, essa representação aqui. O meu nome é Laércio. Eu, por exemplo, eu gosto e faço os meus trabalhos sem cultura e sem nada. Isso é coisas que está sendo criado pela minha memória e coisas que às vezes eu vejo na televisão, né? E eu guardo na cabeça e já vou e faço com aquele material que eu encontro. A gente cata a reciclagem e a reciclando do lixo ao luxo até o nosso afro brasileiro. Eu, por exemplo, tenho os ossos da carne que a gente come, que eu olho, vejo que ela pode se transformar e desinfeto, e lavo, desinfeto e ponho para secar e depois eu consigo apresentar aquilo ali que eu apresento. Se eu acho também um toco, eu olho bem para aquele toco e vejo o que ele pode representar. E assim eu vou. Eu comecei brincando, fazendo por um hobby e aquela coisa, daí fazia, aumentou um monte, joguei um monte fora para aumentar o espaço, e aí uma criatura passou e me disse: não jogue fora, por favor, guarde isso aí que um dia se você não ganhar dinheiro, pelo menos nome você vai ganhar. Então a gente agora continua fazendo e a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. E com a graça de Deus, esse que deve ser uma dádiva de Deus, porque nunca tive teoria nenhuma, nunca ninguém me explicou nada e eu estou fazendo uma coisa e já estou criando outra. Se eu achar um material, se eu tiver já um pedaço de um material que ali dá para representar tal coisa, aí ele vai ser executado. A gente transforma qualquer coisa. Eu não falei para você que eu ganhei um canivete, transformei ele num tucunaré, pequenininho, mas com cores e tudo. Mas depois eu falei: nossa, acho que eu estou ficando meio pirado. Mas aí, tem alguma coisa aqui que tem bastante gente que admira, bastante pessoas que dão valor. Agora, se aqueles que tirarem também, o criticar, para mim vai ser uma crítica construtiva. Eu vou procurar aperfeiçoar mais e outros que eu for fazendo. Embora que a gente, pela teoria da criação da gente, tudo que a gente faz com amor, com carinho, a gente acha que está bom. Mas eu, propriamente, vou sabendo como deixar ele mais ajeitadinho, onde tem algum defeito. Que deu em outra, não deixa eu repetir. O Sesc pediu para mim que fosse fazer uma representação para as crianças. Eu falei: é difícil, porque é tudo, a maioria das coisas que tem aqui é processo lento. Quando eu pego um coco verde para fazer, eu tenho que ferver ele, eu tenho que pôr no forno, eu tenho que... Olha, tem diversos detalhes para ele ficar assim, e assim mesmo ainda eles dão rejeição. Que o coco, por exemplo, verde, ele não é, o certo seria ele não dá rejeição, porque no coco verde a gente consegue fazer até a feição de uma pessoa sem estar olhando na fotografia, só pelo conhecimento. Mas depois ele vai enrugando daqui, enrugando dali, se transforma, né? Então, esta figura aqui é o representante, é a simulação do homem da caverna. Barbudo, cabeludo e com as suas vestimentas. Com suas vestimentas de pele de animal, pele de tigre e pele de chinchila. Isso aqui, por exemplo, é uma criaturinha que eu fiz de um toco de pau, representando propriamente eu, com meu chapeuzinho branco, meu tênis marrom e a bocha na mão. Eu, com o chapeuzinho, eu só arrumo o chapéu nos olhos para mim não ver nada mais de lado nem para cima, é só para baixo, para ver aonde a bola adversária está
Então é só fazer a posição e jogar que ela vai ferver em cima. Troca de cor. Se a sua for branca, a minha for preta, você virou os olhos, quando você olhar lá, tá preta. Transformou de cor, que é a minha. O meu objetivo. Esse quadro aqui são os seresteiros. São os seresteiros. Este toca cuíca, este violão, este é o cavaco. Lá do fundo é o segundo violão Celes. E esse aqui é o pandeiro. E esse aqui está tocando a timba. Eu fui cantor, fui músico e fui ator. Hoje e compositor. Fui rico, a adrenalina subiu e a memória sumiu. Hoje sou um pobre pelado, quase morrendo de frio. Isto aqui é uma coisa representativa que eu criei com os ossos da carne que eu propriamente comi. Então eu proporcionei as peças e se transformou nisso aqui. Isso aqui é a simulação de um camaleão, comedor de formiga. Esse aqui, quando ele vê uma formiga lá no alto da árvore, ele corre para ver se já vai lá e passa a língua nela. Aqui vai descendo uma saúva com a folha na boca e ele vai indo de encontro com ela. Aqui já é um filhotinho da formiga que também vai ser papado. Acredito que vocês tenham visto aí nos últimos meses, nas últimas semanas, notícias que falam sobre a vacinação nos jornais, né? Com certeza. E muitas doenças que eram já erradicadas voltaram por conta das pessoas não estarem tomando mais vacinas. Para entender um pouquinho mais como funciona essa dinâmica, o Arthur trouxe uma entrevista muito bacana. Fica aí. Bom, gente, hoje o assunto é sério. Nós vamos falar sobre a baixa adesão das vacinas no Brasil, que tem ressuscitado doenças antes erradicadas no Brasil. E para falar sobre isso, nós chamamos aqui a professora Márcia, que é professora de enfermagem da Unimep. Professora, muito obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre a questão da cobertura vacinal, né, e da importância que as vacinas têm como medida de saúde coletiva. Professora, antes de tudo, o que está acontecendo? Nós temos ouvido com muita frequência, né, a discussão sobre o retorno de algumas doenças até então eliminadas, particularmente o sarampo, que é uma doença respiratória extremamente grave e que tinha sido considerada eliminada nas Américas e no Brasil. E nós tivemos nos 2 últimos anos casos importados de sarampo no Brasil e este ano nós temos casos autóctones, ou seja, pessoas que se contaminaram aqui no Brasil e que não tiveram contato com pessoas vindas do exterior. Ou seja, nós temos uma cobertura vacinal menor do que o desejável, o que faz com que haja circulação do vírus e à medida que você tem pessoas que não estão imunizadas, que não receberam as vacinas, essas pessoas acabam se contaminando e desenvolvendo a doença, né? Eu só queria entender quais são as causas disso. A gente está realmente uma causa mais de terceiro mundo, que a gente não está conseguindo levar essas vacinas para quem precisa, ou a gente está importando isso, que as pessoas têm medo de se vacinar, não sei por quê. Eu acho que uma das coisas importantes a ser destacadas é que nós temos um dos melhores programas nacionais de imunização, né? O Programa Nacional de Imunização, o PNI, ele existe de uma forma bem estruturada desde 1973 aqui no Brasil e ele é considerado uma referência mundial. Então, nós temos um número grande de imunobiológicos disponíveis para a população, mas nos últimos anos, com a redução da circulação de vírus, a eliminação de algumas doenças, as pessoas já não têm tanto a preocupação com o adoecimento, porque desconhecem a gravidade dessas doenças. Eu acho que este é um dos pontos importantes.
Outro ponto importante é que o Brasil, nos últimos anos, ele tem reduzido, de certa forma, os investimentos, né? E embora nós tenhamos no Brasil 7 laboratórios, mas nós temos enfrentado agendamentos, particularmente para a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, ela não está à disposição de todos os usuários todos os dias na semana. Então, à medida que você faz agendamento, define dias específicos, as pessoas hoje elas estão envolvidas em uma série de atividades, de trabalho, de escola, e os nossos serviços eles funcionam em horário comercial. Então, isso pode ser um dificultador também. Eu acho que a questão de envolvimento, de educação em saúde, né, de trazer essas informações para a população de uma forma clara, também talvez deixe a desejar. E acho que tem a questão do próprio movimento anti-vacinas, que no Brasil ele ainda não tem um papel preponderante, né? Mas eu acho que ele ganha espaço com outras notícias que também são fakes e que elas acabam ganhando as redes sociais e chegando a um número maior de pessoas. Essas notícias, que antigamente a gente tinha uma só fonte de notícias, que é a TV, os meios tradicionais. Hoje a gente tem um efeito das redes sociais muito grande com fake news. Acho que isso tem ocasionado, vamos dizer assim, tem refletido na baixa adesão? Eu acho que com certeza, porque uma notícia disseminada, à medida que ela tem um potencial de influenciar ou de levantar aspectos que muitas vezes não são verídicos, mas que mobilizam as pessoas, você tem que fazer um trabalho muito árduo depois para reverter isso. Eu acho que exemplo muito claro que a gente tem aqui no Brasil é a vacina do HPV. Então, foi uma vacina introduzida na rede pública em 2014. É uma vacina extremamente cara, que é dirigida às infecções pelo HPV, que é responsável por 99% dos cânceres de colo de útero, de câncer de ânus, de pênis, de cavidade oral, né? E que levam à morte de 600 mil pessoas ao ano no mundo, né? E a gente teve um episódio de ser uma vacina que foi introduzida para adolescentes nas escolas, e nós tivemos algumas reações adversas que ganharam destaque nos noticiários, no horário nobre da TV. Então, hoje você tem a vacina e a procura, a adesão não é tão grande, porque se deu um destaque para as possíveis reações adversas, elas não foram comprovadas, muito pelo contrário, e não ganhou o mesmo destaque, né? Então, eu acho que nós temos uma mídia que muitas vezes é tendenciosa nesse aspecto. E agora fique com o intervalo, nossa aula no caso, né? E a gente volta daqui a pouco. Oi, eu sou o Botão e esse é o Botão de Excel, um canal de truques. Tá? Então fique esperto aí para não entrar mosca na boca. O sertanejo, para quem não sabe, é aquele lá assim, ó. Ou um C encavalado. Tá uma bosta ainda. Isso aqui, ó, se chama pau. Vai dar pau. Vai dar tela azul, vai quebrar seu computador, o mundo vai acabar, vai explodir. Então toma um pouquinho de cuidado, segura a periquita aí para que isso não tenha erro. Se o senhor e a senhora, gatinhos e gatinhas, quer mostrar pra mãe, pro vizinho, pro seu chefe, pega, se inscreve no canal para que a gente possa fazer o remeleixo e eu alcançar o Whindersson Nunes, a Anitta e esse povo aí. Olha no retrovisor que eu tô chegando, molecada. Que bosta. Deixa seu like. Para você que já acompanhou o segundo bloco da sua aula, é hora da gente voltar para o câmera e ver também a segunda parte da entrevista com o Arthur.
Professora, antes de começar a entrevista, você está falando dos 2 efeitos da vacina. Pode explicar mais ou menos como funciona isso? Então, a vacina, ela tem um objetivo de estimular o sistema imunológico e de fazer com que o indivíduo produza anticorpos, de forma que quando ele entrar em contato com o vírus selvagem ou o vírus da doença, ele já tenha uma condição de reagir de imediato e de não adoecer, né? As pessoas que não tomam a vacina por alguma contraindicação ou porque não têm acesso ou não querem se vacinar, de certa forma elas têm uma proteção. Quando você tem uma alta cobertura vacinal, elas têm uma proteção que a gente fala de rebanho, ou seja, pessoas que não tomaram a vacina, mas têm contato com pessoas vacinadas, não vão se contaminar, porque essas pessoas não vão estar passando vírus, bactérias, ou seja, você quebra a cadeia de transmissão da doença, porque algumas dessas doenças, o único hospedeiro que você tem é o homem. Se você trata os doentes, se você previne que outras pessoas adoeçam, você reduz essa transmissão, essa circulação do vírus, né? Então, quer dizer que essa baixa adesão à vacina pode ter resultados a longo prazo, vamos dizer assim. Exatamente. Então, a gente tem, por exemplo, hoje a varíola foi a primeira doença infecto-contagiosa que a gente conseguiu erradicar. Você tratou os doentes, evitou que outras pessoas adoecessem e você tem o vírus só no laboratório, né? O sarampo, a gente no Brasil estava nessa circunstância, você não tinha mais a circulação desse vírus aqui. Então, um eventual caso que nós tínhamos eram de pessoas que iam para intercâmbios, viagens de turismo, estudo, e que acabavam se contaminando e reintroduzindo o vírus. Mas isso acontecia de uma forma bem mais tranquila, né? E eram casos importados. Agora a gente está com os casos autóctones, ou seja, pessoas que se contaminaram aqui, que não tiveram contato com pessoas que estão vindo do exterior. A gente tem alguns bolsões, né, vamos dizer assim, que tem uma mais baixa adesão, principalmente no norte, no nordeste. Com a entrada de muitos venezuelanos que trazendo doenças para lá. As pessoas. Como solucionar esse problema? Eu acho que primeiro a gente garantindo que tenha uma boa cobertura vacinal, né, entre os brasileiros. E um segundo momento, ou em paralelo a isso, à medida que você recebe pessoas, sejam elas migrantes, refugiados, oferecer as vacinas que estão disponíveis, né? O que me preocupa muito são os pais que não levam seus filhos para vacinar. Eu acho que para os pais que são mais jovens, eu acho que a gente tem que mostrar todos os benefícios que as vacinas trouxeram, em termos de redução de mortalidade infantil, né? Em termos de morbidade, ou seja, diminuir o número de pessoas que adoeciam. Acho também que a preocupação de alguns pais em termos dos componentes das vacinas, elas precisam ser desmistificadas, porque a doença sempre traz muito mais riscos do que a própria vacina. Para você, especialista na área, qual que é a sua previsão para os próximos anos? Eu acho que a gente vive um momento extremamente delicado no país, né? Com os investimentos na área de saúde, de educação, eles foram congelados através de uma emenda constitucional, isso nos próximos 20 anos. A gente tem vários outros indicadores que têm relação com as vacinas, que é aumento da mortalidade infantil pelo segundo ano consecutivo, ou seja, a gente vinha com esse indicador em queda e nesse momento ele está aumentando. E todas essas condições, elas vão
tendo repercussões na área de saúde e particularmente se juntar isso com essa circulação de vírus, eu acho que a gente tem que, enquanto comunidade, enquanto população, enquanto serviços, um trabalho muito grande no sentido de levar informação, de fomentar a discussão para que as pessoas possam ter consciência do que está acontecendo. Perfeito. Professor, muito obrigado por presença aqui. Foi muito legal o papo. Eu espero que você volte mais vezes. E agora vamos assistir ao Economicamente, que hoje a gente vai falar sobre o tweet milionário. É isso aí, como uma influencer acabou mudando aí os valores da bolsa em apenas um tweet. Fala juventude, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Se você não se inscreveu, se inscreva neste canal no YouTube e também passe a nos seguir nas redes sociais. E mais do que isso, envie suas sugestões, dicas, críticas e fala, tira esse cara de amarelo parecendo uma banana de dinheiro aí. Enfim, a grande questão que nós vamos falar hoje é a seguinte, será que as celebridades podem alterar o preço das ações? Ficou interessado? Acompanhe com a gente. Kylie Jenner, uma socialite, modelo e celebridade de reality show nos Estados Unidos, ficou famosa por um rebuliço que promoveu em Wall Street recentemente, com um tweet bastante idiosincrático. Imagine essa banana amarela aqui falando como se fosse a Kylie Jenner. O tweet dela foi o seguinte, mas alguém parou de usar o Snapchat? Ou só eu? Que triste! Ela reduziu o preço das ações da Snap, a empresa mãe do aplicativo de compartilhamento de vídeos e imagens, o Snapchat. A influência de Kylie no mercado é enorme. Ela tem mais de 24 milhões de seguidores no Twitter. O seu comentário, falando especificamente sobre o Snapchat, foi retweetado mais de 70 mil vezes e curtido por mais de 300 mil pessoas. Será que a Kylie Jenner virou influenciadora da Bolsa de Valores? Ou mais do que isso, será que as celebridades têm todo esse poder de influenciar e alterar o preço das ações? Neste primeiro gráfico, você está vendo a evolução do preço das ações da Snap, a empresa mãe do Snapchat. Por outro lado, neste outro gráfico, eu fiz um pequeno retângulo em um determinado período de tempo. Esse período e onde está este retângulo neste gráfico agora, mostra o dia 21 e 22 de fevereiro deste ano. Esse tweet da Kylie Jenner ocorreu no dia 21 de fevereiro deste ano. O que aconteceu? Do dia 21 para o dia 22 de fevereiro, o preço das ações da Snap caíram quase que 6%. Essa queda de 6% no preço das ações da Snap significou uma redução de mais de 1,3 bilhões de dólares no valor de mercado da empresa. Voltando novamente para este gráfico, onde eu selecionei especificamente o período do comentário feito sobre o uso do Snapchat, note que a empresa mãe do Snapchat ela já vinha com um declínio no preço das suas ações. Portanto, há sim um efeito deste comentário, deste tweet. Por outro lado, ele não é o único fator responsável pela redução no preço das ações. Os investidores já estavam preocupados com um redesenho, uma nova atualização feita no Snapchat. Só para você ter uma ideia, foi feita uma petição que recolheu mais de 1,2 milhões de assinaturas para que a empresa reformulasse ou não utilizasse mais este redesenho e atualização do aplicativo. As celebridades, de fato, afetam as músicas que ouvimos, os carros, enfim, elas têm de fato um endosso sobre algumas marcas. O que nós vamos provocar e tentar responder ao longo deste nosso vídeo é: será que as celebridades de fato têm um toque de Midas em Wall Street, ou especificamente sobre a Bolsa de Valores? Como que é o nome daquela morena que falou um monte de merda no último Oscar? Em outubro de 2015, a Oprah Winfrey comprou 10% das ações de uma empresa que provavelmente você já ouviu falar, que na nossa tradução brasileira se chama Vigilantes de Peso.
Esse investimento talvez tenha tido um impacto muito mais importante e significativo para os investidores anteriores, porque a partir deste investimento, o preço das ações desta empresa aumentaram 92% em apenas um dia. Quando estamos falando das celebridades, o endosso dado por essas celebridades, ele tem um impacto substancial e muito significativo sobre as empresas. A ideia é que eles têm um impacto bastante forte sobre as vendas de um determinado produto. Você deve ter notado que cerca de mais de 1/5 de todos os anúncios e propagandas feitas nos diversos meios de comunicação são feitos por celebridades. Uma forma da celebridade converter o seu endosso, o seu apoio àquela marca, ao seu produto e, consequentemente, aumentar as vendas daquela empresa. Um estudo da Nielsen descobriu que o endosso, a influência das celebridades, tem maior impacto sobre a geração Z. A geração Z são aquelas pessoas que têm entre 15 e 20 anos. E um impacto também bastante expressivo sobre os millennials. Em contrapartida, essa mesma pesquisa mostra que o impacto, a influência das celebridades sobre a tomada de decisão ou sobre o comportamento de consumo dos baby boomers, entenda, o seu pai, o seu avô, a geração entre os 50 e 64 anos é muito menor e muito menos impactante do que entre os filhos da geração Z e dos millennials. Dessa forma, faz muito sentido que o Snapchat seja atingido em cheio por um tweet da Kylie Jenner. Por quê? Justamente porque nós estamos falando do público-alvo que mais se utiliza deste aplicativo. Portanto, nós estamos falando de uma legião de seguidores também de uma grande celebridade. Novas plataformas como o Snapchat são mais sujeitas a influenciadores, dado que é uma plataforma nova e não está consolidada no mercado, portanto sofre também uma forte influência de outras pessoas e influenciadores, especificamente sobre os usuários da sua plataforma. O preço de uma ação ele é determinado pela interação entre oferta e demanda por esta ação. Por outro lado, o que é interessante comentarmos aqui é que os investidores, assim como os consumidores, eles olham por um aspecto muito forte, que é a reputação. Portanto, uma dessas questões que nós estamos trazendo nesse vídeo é que o papel e a influência de uma celebridade afeta a reputação de uma empresa e, consequentemente, o valor das suas ações. Quero um exemplo bastante prático e um exemplo não prático, mas muito atual. Veja o que aconteceu com o Bruno Gagliasso. Gagliasso. Veja o que aconteceu com o Bruno Gagliasso e com o Júlio Cocielo. Ambos personagens, celebridades e que têm um poder de influência muito forte sobre alguns aspectos e gerações ou até mesmo sobre determinados nichos de mercado. Os seus comentários, seja em relação à homofobia ou a racismo, fizeram com que grandes empresas rompessem os contratos de publicidade e de patrocínio com essas duas personalidades, tal como as notícias que estão aparecendo aqui para vocês. Então o que nós estamos dizendo é que as celebridades têm de fato um impacto sobre a reputação da marca. E essa reputação, à medida que for sendo atingida, pode sim de fato causar um impacto no mercado acionário. Bom, nesse vídeo o que eu procurei apresentar para vocês foi um olhar atento sobre o mercado de ações e o impacto das celebridades. O que eu quis mostrar para vocês foi de que essas pessoas têm um poder de influência, mas esse movimento no mercado de ações em alguns períodos não se dá exclusivamente em função dessas pessoas ou dessas opiniões. Galera, este canal não é homofóbico e nem racista, ok? Mas não somos comunistas, então se você quiser, assista esse canal e curte com a gente a economia de uma forma curiosa e bastante divertida. Valeu e a gente se vê por aqui. Mais um Câmera P7 fica por aqui, lembrando que vocês podem e devem participar das aulas por meio da hashtag Vem Pra Live, participar também das aulas ao vivo, gente, aí enaltece o conhecimento de vocês, diversas ferramentas para melhorar cada vez mais o seu MBA Spesalc, né? E é claro, não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Por falar em YouTube, não esqueçam aí do YouTube, do botão do Excel e do Economicamente. Se inscrevam, deixem suas dúvidas, que os meninos gravam essas dúvidas para passar por aqui. E é isso aí, pessoal. Tchau, Até tchau. a próxima. 3, 2, 1. Vamos usar isso, né? Gabi meme. Uou! Tá cansado. Hã? Fala, tá bom? Tá bom.